Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao início de uma jornada transformadora. Essa série foi criada com o propósito de mergulharmos juntos no coração de Deus, por meio da leitura completa da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, em um ano. Aqui, cada capítulo será lido com reverência, fé e entrega, para que a palavra viva possa tocar, curar e renovar a sua alma. Hoje começamos com Gênesis 1, o início de todas as coisas, e com Mateus 1, que marca o cumprimento da promessa do Salvador. Do começo à redenção, Deus está em cada detalhe. Antes de começarmos a leitura, convido você a orar comigo. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração e vamos lá. Pai Celestial, hoje começamos essa jornada contigo, não apenas para ler palavras, mas para ouvir a tua voz. Que cada capítulo seja como um sopro do teu Espírito em nossas almas. Que Gênesis revele a grandeza da tua criação, Pai, e que Mateus nos lembre do teu plano de salvação eterno que nos resgatou em Jesus. Purifica nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais e nos guia com sabedoria, luz e entendimento. Que essa leitura não seja apenas conhecimento, mas transformação viva, renovo diário e encontro com a tua presença. Amado Espírito Santo, seja nosso guia nessa caminhada. Fala conosco, consola, corrige, levanta, cura, porque estamos aqui para te conhecer mais profundamente. Consagramos a ti essa jornada de fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos, vamos começar essa leitura abençoada. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas
que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E Deus chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na extensão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra,
conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto.